segunda palestra do dia tem o seguinte tema: a face oculta da medicina. Então convido o Dr. Paulo César Frutuoso, que é médico, mestre em cirurgia gastroenterológica, pesquisador dos fenômenos mediúnicos, principalmente no campo da ectoplasmia e materializações. Bem, senhores e senhoras, o nosso bom dia e o nosso agradecimento sincero pelo honroso convite de nós estarmos aqui nessa manhã, trazendo algumas experiências nossas sobre alguns aspectos muito intrigantes relacionados à mediunidade. Para mim é uma honra muito grande, porque eu tenho alguma origem aqui em Campinas. A minha mãe nasceu nessa cidade e eu várias vezes aqui na minha infância eu vim passar férias nessa cidade, num lugar chamado Carlos Gomes, à beira do rio Atibaia, e passava ali a minha infância pela manhã, pela tarde, pescando na beira do rio. Tem quase 40 anos que eu não me aproximo. E, inclusive, tem alguns parentes aqui muito queridos, provavelmente devem estar por aqui também. Bem, por que parece que eu estou aqui? Eu estou aqui por causa dessa entidade, Frei Luís. Ele é o patrono espiritual, talvez hoje no Rio de Janeiro seja o maior centro espírita em funcionamento. E aqui já começa um grande ensinamento. Uma entidade católica comandando um grupo espírita, de onde deduz-se que nós aqui nos dividimos em espíritas, em judeus, em protestantes, em muçulmanos. Parece que para o Criador de tudo, Deus, não existem essas divisões. Nós somos um único rebanho com um único pastor na terra. E quem é o nosso pastor na terra? Jesus. Um Cristo planetário. O que é um Cristo planetário? Um espírito criado como nós, que atingiu tamanha evolução que lhe foi concedida a responsabilidade de um governo de um planeta inteiro, incluindo aí a sua humanidade encarnada e a sua humanidade desencarnada. Muito bem, essa responsabilidade é dada a esses espíritos ultra-evoluídos desde que esse planeta é tão simplesmente uma poeira cósmica. Em relação à Terra, 4 bilhões e 500 milhões de anos. Então, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era Jesus. Então, quando eu abro a mídia pela manhã e vejo as tragédias que acontecem no dia a dia na nossa Terra, no nosso planeta, tragédias como terremotos, como tsunamis, como guerras, como epidemias, evidentemente eu tenho a minha preocupação, mas eu deposito a minha confiança nesse Cristo planetário, porque alguém não pode governar um planeta há 4 bilhões e 500 milhões de anos e deixar que esse planeta e a humanidade que nele habita desapareça em algumas décadas. As soluções virão, e as soluções não estão conosco. As soluções estão com Ele. E como é que Ele fará com que essas soluções cheguem a nós? Através de espíritos também muito evoluídos, que serão por Ele indicados para ocuparem durante algum tempo um corpo semelhante ao nosso e trarão então as soluções que nós precisamos. As soluções políticas, as soluções econômicas, as soluções científicas que nós tanto ansiamos. Por que eu digo isso? Porque foi sempre assim que aconteceu no passado. Nós atingimos, por exemplo, o merecimento de recebermos a informação dos antibióticos. Um espírito reencarna na Terra, chamado Fleming, e por acaso, entre aspas, percebe que no seu laboratório
uma colônia de micróbios impedia o crescimento de outras. Estava aberta a porta para a descoberta da penicilina. Então, é nele que eu deposito a minha confiança, e essa confiança hoje é de tal forma inabalável que eu achei que deveria colocar isso em livros, principalmente dirigidos à minha classe. Qual é a minha classe? Eu sou médico, eu sou cirurgião, e em nenhuma cirurgia que eu tenho aberto um paciente, encontrei o espírito ali dentro. Então, por que essas minhas convicções são tão absolutas? E não é fácil a classe médica se aproximar do que é pregado pelas religiões. E, de uma certa forma, a classe científica, porque nós não podemos, muitas vezes, comprovar cientificamente em laboratórios do que as religiões nos pregam. Comigo, eu não tive essa dúvida, e vou lhe explicar por quê. Bem, eu acho que a cada dia, todo mundo conhece essa imagem, a cada dia fica mais claro que nós não somos somente matéria. Houve um simpósio no Rio de Janeiro, no Centro de Tecnologia do Fundão, um dos mais avançados centros de ciência do nosso país, em que foi montada uma mesa onde seria discutido o fenômeno vida. Curiosamente, fui convidado para falar sobre a continuidade da vida. Será que a ciência já está acreditando que a vida continua? Bem, e havia um físico que disse o seguinte: olha, se nós colocarmos o átomo, o núcleo de um átomo, do tamanho de uma ervilha, e colocarmos essa ervilha no centro do gramado do Maracanã, o primeiro elétron girará por fora do estádio. O que ele estava querendo claramente nos dizer? Que nós somos constituídos por espaços vazios. E se nós comprimirmos todos os espaços vazios que compõem os nossos corpos, nós caberíamos na palma da nossa mão. E provavelmente aquele resquício fosse também energia. Tudo é energia. Tudo que acontece no universo é energia. Muito bem, se nós somos espaços vazios, onde é que está o pensamento? Onde é que está o sentimento? Onde é que está a saudade? Onde é que está a ternura? Onde é que está o amor? Onde é que está a consciência? Estão nos nervos? Nas secreções? Claro que não, porque eles também são constituídos por espaços vazios. Então, a ciência está sendo obrigatoriamente a perceber, não tem como recuar, que existe alguma coisa além da matéria física. E nós sabemos. Uma das minhas convicções hoje, que me fazem estar aqui, é que isso aqui que os senhores estão olhando é um veículo que eu preciso para interagir com esse universo que eu estou habitando. Mas a vida não está nesse veículo, ela está sendo transmitida a esse veículo. Por quem? Por um ser energético, podemos chamar de espírito, de alma, ser hiperfísico, ser ultrafísico. Tudo isso é sinônimo. Outra coisa curiosa que ele falou, existem determinadas situações em cada átomo em que elétrons desaparecem e depois reaparecem ou na mesma órbita ou em outra órbita. Cientistas, então, intrigados com esse fenômeno, estudaram profundamente o assunto e chegaram à seguinte conclusão: que quando o elétron estava desaparecido, ele mergulha em um outro universo. É o que eles chamam de salto quântico. Muito bem. E depois retorna a esse universo. Eu, na minha humilde opinião, se nós somos, assim, criaturas desse universo, e o tal Criador que eu não entendo, como é que eu vou entender o que seja um Criador chamado Deus, que cria múltiplos universos segundo a ciência? Por enquanto, só sei que ele existe. Por enquanto, só sei que ele existe. E acredito que o que a ciência está chamando de universos paralelos é o que as religiões estão chamando de plano espiritual, plano astral, plano celestial, e vai por aí afora. Então, quando eu chegar o meu momento de separação desse veículo, o momento natural da morte, o meu espírito, que é eterno, energético e vital, provavelmente saltará num salto quântico para um outro universo paralelo. E todas as moléculas e átomos que compõem o meu corpo físico se desintegrarão e virão a constituir outros corpos orgânicos e inorgânicos, mas eu continuei existindo.
convicções inabaláveis. Ô, doutor, como é que o senhor chegou a essas convicções inabaláveis? Vou lhe dizer por quê. Eu tive que tomar sérias decisões, principalmente quando eu já estava fora da faculdade de medicina. E esses fenômenos que eu vou mostrar começaram a serem colocados na minha frente. Quem é que vai se entregar a um cirurgião que acredita em fantasmas? Acredita em fantasmas cobertos por lençóis. Eu fui obrigado a acreditar. E vou lhes mostrar por quê. Bem, outras dessas intrigantes obras do acaso segundo a ciência. O óvulo do meu pai se uniu com o óvulo da minha mãe, se uniu com o espermatozoide do meu pai. Formaram um ovo, e daquele ovo deu 2, deu 4, deu 8, deu 16, deu 32, deu 64 células absolutamente iguais, absolutamente idênticas. E num determinado momento, uma célula dessa forma uma célula do fígado, outra da pele, outra se forma num neurônio, outra no osso. E a ciência não consegue explicar isso. Se são células absolutamente iguais, epigenética, não há condição de... Ou seja, existe, aparentemente, embora a ciência ainda não tenha alcançado essa comprovação, uma formatação, um planejamento que vai orientando as células para onde devem ir e o que devem fazer. Muito bem, mais uma vez aqui está existindo, ou seja, está evidenciando-se a existência de um tremendo planejamento de altíssima inteligência. Uma inteligência tão alta que nós não conseguimos alcançar, não conseguimos compreender, mas um princípio inteligente existe. Muito bem. Existe uma coisa em ciência chamada complexidade irredutível. Eu sempre uso esse desenho desse cartunista, né? Rube Goldberg, a paixão da juventude dos séculos 20, das décadas 20, das décadas 30 do século 20, e que serve muito bem para que aqueles que não têm assim muita profundidade no ramo da ciência compreenderem o que seja uma complexidade irredutível. Vamos acompanhar aqui. O nosso amigo Rube Goldberg, por exemplo, ele queria criticar os impostos americanos que eram muito altos. O que ele faz? Ele pega uma trombeta e saindo pelo meio da rua berrando, ele coloca um contribuinte sentando em cima de uma poltrona de ar. Quando ele senta em cima dessa poltrona de ar, a poltrona ejeta um feixe de ar na direção de uma bola de gás que se aproxima de uma vela. Evidentemente a bola estoura, espanta um cachorro que está amarrado numa gangorra, onde existe uma bola de bilhar que cai em cima de outra gangorra, lança ao ar os impostos americanos que se chocam com o chuveiro, na haste oposta onde existe um regador que despeja água exatamente em cima de uma folha de uma planta, onde está montada uma mão mecânica que rouba a carteira do contribuinte. Por que isso é chamado complexidade irredutível? Porque eu não posso tocar em nenhum detalhe desse desenho. Se eu tocar num detalhe desse desenho, o objetivo não é alcançado. Eu não posso, por exemplo, botar uma rolha nessa almofada. A bola tem que estar cheia, não pode estar vazia. A vela tem que estar acesa, não pode estar apagada. O cachorro tem que estar bem amarrado. Nenhuma outra folha dessa planta se prestaria a montar a mão mecânica. Não posso reduzir nada. Aí o nome, complexidade irredutível. Muito bem. Nesse momento, estão acontecendo nos nossos corpos uma infinidade de complexidades irredutíveis. Por que as pessoas estão me vendo? Porque um fóton da luz está batendo no meu corpo, está indo na direção da sua retina. Quando a sua retina é alcançada por esse fóton, há um desencadeamento de uma tremenda cascata de reações químicas que levam a formação da imagem na face posterior do meu cérebro. Muito bem, isso é uma complexidade irredutível. A mesma coisa o paladar, a mesma coisa a digestão, a mesma coisa a embriogênese, a mesma coisa o tato, o olfato, a audição, e vai por aí fora. Tudo o que está acontecendo no nosso organismo são complexidades irredutíveis. Se eu tiver um corte na pele, é o primeiro evento. Desencadeia-se uma cascata de múltiplas reações químicas até a formação de um coágulo. Se isso não acontecesse, todos nós morreríamos em qualquer acidente, qualquer ferimento, em hemorragia. Muito bem. Naquele desenho eu tinha o quê? Umas 8, 9 ou 10 etapas.
cada complexidade irredutível que eu estou colocando, que está acontecendo conosco agora, é composta por milhares e milhares de etapas das quais eu não posso tocar em um átomo, em um elétron, porque senão o objetivo não é alcançado. Ali eu tenho o gênio do Rube Goldberg. Quem estaria por trás de todas essas outras complexidades irredutíveis que estão acontecendo conosco? E se quiserem ir além, isso não tem fim, isso não tem fim. Se eu for para o espaço, eu encontrarei complexidades irredutíveis conspirando para o fenômeno vida no nosso planeta. Porque a Terra é da distância que é do Sol. Se fosse mais perto, não poderia haver vida, porque os oceanos evaporariam. Se a Terra estivesse um pouco mais distante, não poderia haver vida, porque os oceanos congelariam. Por que a distância entre a Lua e a Terra é a que é? Porque essa distância permite a formação das marés e que, segundo a própria ciência, permitiu que substâncias químicas, moleculares, em decorrência desse movimento das marés, aonde elas boiavam, onde elas estavam diluídas, acabavam se misturando e acabando de constituir uma molécula viva. Quer dizer, que segundo grande parte da ciência seria obra do acaso. Então, tudo isso é complexidade irredutível. Então, eu coloco ali uma série de pontos de interrogação atrás de todas essas complexidades irredutíveis. Muito bem. Toda vez que eu coloco isso perante alguma plateia, a dúvida é fatal. Essa pergunta é fatal. Se existe um planejamento inteligente para a vida, por que adoecemos? Onde é que está esse planejamento? Tão infinitamente sábio, infinitamente justo, infinitamente bom, onipresente, onisciente, onipotente, que permite então que nós adoeçamos. Muito bem. Nós estamos numa encruzilhada. E essa encruzilhada está formada pelas religiões e pelas ciências. Aí começou o meu drama, a minha tortura. Vou para as religiões, me conduzem até a morte. Não roubem, não matem, não prestem falso testemunho, e vocês vão continuar vivendo a partir do momento natural, o evento natural da morte. Muito bem, acredito. Quem é que vai me sustentar? Onde é que eu vou morar? Que espécie de corpo eu vou ter? Eu vou necessitar de algum alimento? Eu vou poder trabalhar? Eu vou poder aprender? As crianças continuam crescendo? Os idosos rejuvenescem? Os cegos voltam a enxergar? Os paralíticos voltam a andar? Não me dizem nada. Muito bem. Todas são importantes. Todas são importantes. Acontece que nós estamos num nível de desenvolvimento intelectual, e os nossos filhos, pior ainda, que estamos querendo respostas. Bota um computador na mão de uma criança para você ver o que acontece. Eles vão clicar, vão encontrar questões e vão te perguntar: papai, você acredita que há 2000 anos passou um homem por aqui chamado Jesus? Acredito. O senhor acredita que ele curava? Acredito. Só com a presença dele? Acredito. Então ele fazia milagres? Não, não existem milagres. E aí você não tem mais como explicar. Corre para a ciência, tudo é obra do acaso. Corre para a ciência, tudo é obra do acaso. Então nós estamos numa encruzilhada. Como é que eu resolvi o meu problema? Na hora que eu uni as duas vertentes que conduzem a humanidade em toda a sua história. Na hora que eu uni as ciências com as religiões, eu comecei a encontrar lampejos de respostas lógicas, lá no horizonte. Aí eu dei continuidade a essa pesquisa. Muito bem. O que eu percebi? Se tem um planejamento inteligente que permita que nós adoeçamos, alguém vai ter que voltar do lado de lá para conversar comigo, para me contar essa história. E se alguém retornasse do túmulo com essas revelações? Ressurreição? Materialização? Bom, eu acho que um médico não consegue acreditar numa ressurreição. O nosso amigo ali foi chicoteado quase até a morte. Depois meteram na testa dele, na sua fronte, uma coroa de espinhos. Pregaram ele numa cruz de madeira.
Muito bem. Ainda atravessaram o seu tórax com uma lança. Depois pegaram o seu corpo e deixaram dentro de uma gruta hermeticamente fechada, no deserto, né? O calor que nós sabemos que lá existe, durante 3 dias. E ele reaparece com o seu corpo completamente reposto. Como é que o médico vai acreditar numa história dela? Então eu tive que correr para um plano B. Qual foi o plano B que eu corri? A tal materializações de espíritos. Muito bem. Os senhores estão vendo nesse painel uma série de grandes homens da ciência da história da humanidade. Muito bem. Eu vou pegar uns 2 aqui. Camille Flammarion, o maior astrônomo da França, até hoje cultuado pelos franceses. Vou pegar aqui o nosso César Lombroso, pai da medicina forense. Vou pegar aqui Arthur Conan Doyle, escritor britânico, pai do Sherlock Holmes. Vou pegar aqui Alfred Russel Wallace, elaborador da teoria da evolução junto com Charles Darwin. Quer dizer, eu estou colocando perante aos amigos que aqui se encontram um grupo de feras da ciência. Feras da ciência. Sem o trabalho desses homens, talvez nós não estivéssemos aqui. Muito bem. Desse grupo, eu vou tirar 3. Alex Carrel, Charles Richet. Esses 2 ganharam o Prêmio Nobel de Medicina. Por que o Alex Carrel ganhou o Prêmio Nobel de Medicina? Porque ele que descobriu as substâncias anticoagulantes. Graças ao trabalho desse homem, podem haver transfusão sanguínea, podem haver transplante de órgãos. Sem o trabalho desse homem, isso não existiria. Por isso ele ganhou o Prêmio Nobel. O que o Charles Richet fez para ganhar o Prêmio Nobel de Medicina? Ele que descobriu a resposta anafilática. Muito bem, sem o trabalho desse homem, milhares de vidas não poderiam estar sendo salvas neste momento. E ali tem um dos maiores nomes da ciência, que é William Crookes, todos já ouviram falar, físico, descobridor do tálio, descobridor do estádio radiante da matéria, e vai por aí afora. Se nós temos televisão, GPS, é com a ajuda do trabalho desse homem. O que esses grandes cientistas apresentam em comum? Todos eles estudaram indivíduos extremamente raros em toda a história da medicina, da humanidade, perdão, e que foram denominados já por Allan Kardec, no século XIX, como médiums de efeitos físicos, extremamente raros em toda a história da humanidade. O que esses indivíduos apresentam? Entram num transe mediúnico com muita facilidade, em palavras bem claras, desmaiam, adormecem. E quando estão nesse estado sonambúlico, nesse estado mediúnico, começam a expelir pelos orifícios do seu corpo, naturais do seu corpo, um fluido energético não alcançado ainda pela nossa ciência e que foi batizado por Charles Richet como ectoplasma. Espíritos podem, com essa energia, tornarem-se materializados no nosso universo. Que fique bem claro, se tivesse um espírito materializado aqui, todos que estão aqui o estariam vendo. Se ele falasse alguma palavra, todos os que estão aqui ouviriam. Se ele exalasse algum odor, todos que estão aqui perceberiam. Se ele fosse fotografado, a sua fisionomia apareceria na chapa fotográfica. Então, isso foi constatado por grandes homens da ciência. Então, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Bom, essa é uma fotografia extraordinária conseguida lá no Lar do Frei Luís, ao qual eu pertenço há 40 anos, de um desses médiuns, esse transe mediúnico. Dá para perceber que ele está expelindo pelos seus orifícios naturais do corpo, principalmente nariz, boca e ouvido, uma espécie de espuma semelhante à espuma de barba. Quando essa energia não está muito floculada, muito materializada, nós não a percebemos, mas os seus efeitos são
observáveis. Como é que começou o Espiritismo? Pelo fenômeno das mesas girantes. Mesas que se elevavam, giravam e respondiam perguntas, sim ou não pelo menos. Sem força aparente, simplesmente você tocava na mesa e ela se elevava? Muito bem. O que eu entendo hoje? Deveriam haver por perto médiuns de efeitos físicos, doando essa energia inteligentemente conduzida, formando formações digitiformes que tocavam ou abraçavam o pé dessas mesas, fazendo com que elas aparentemente levitassem, mas não estavam levitando. E se entrarem na internet, figuras de ectoplasma, vão ver várias fotografias, muitas colocadas por esses cientistas, desses médios em transe expelindo essa substância energética chamada ectoplasma. Muito bem. Aqui nós temos uma médium inglesa chamada Ellen Duncan. Conseguiu-se uma fotografia de um espírito desse, materializado com a sua ectoplasmia. Nome, Albert Stewart. Observem. Ele está contornado por um manto branco. Existe uma série de exigências físicas e químicas para que esses fenômenos aconteçam. Por exemplo, as reuniões têm que ser numa escuridão completa. Se nós estamos na escuridão completa, como é que eu vou ver um espírito materializado? Porque quando ele sai da cabine onde está o médium em transe, ele emite luz do seu corpo e das suas vestes. Emite luz do seu corpo e das suas vestes. Muito bem, nós estamos vendo o Albert Stewart materializado. Vejam que são duas fisionomias completamente diferentes, dele e da médium. Muito bem, no meu humilde entendimento, como esses espíritos se materializam cobertos por mantos brancos, isto pode ter dado no passado origem às histórias de fantasmas cobertos por lençóis. Coloco como hipótese. Muito bem. Acho que todo mundo conhece essa imagem, né? Jesus no Monte Tabor. Façam um exame de consciência. Algum de nós, perante uma cena dessa, conseguiria dormir? Nós ficaríamos dormindo diante de uma cena dessa, o próprio Jesus aparecendo perante nós, ainda tendo ao seu lado Moisés e Elias? Por que um dos 3 discípulos que estavam com ele não adormeceu? Graças a ele não ter adormecido, nós sabemos que isso aconteceu. Muito bem. E se esses 2 que aparentemente estão adormecidos fossem médiuns de efeitos físicos? E se através da energia ectoplasmática deles desprendidas, os espíritos de Elias e Moisés poderiam se materializar ao lado de Jesus para com ele confabular algum assunto? Um deles não adormeceu e viu. Muito bem. Anjos com vestes resplandecentes. Anjos com vestes resplandecentes. Como é que nós vemos uma entidade materializada numas reuniões de materializações? No escuro, porque apresentam as suas vestes iluminadas e resplandecentes. Muito bem, coloco mais uma vez a hipótese de que o que aconteceu no 3º dia após a sua crucificação não ter sido uma ressurreição, e sim uma materialização do seu espírito. Outro detalhe dentro dessa história: qual é o médico que vai acreditar que seja possível curar um cego cuspindo na terra, fazendo um cataplasma e aplicando na vista do cego? Qual é o médico que vai acreditar numa história dessa? Primeiro, nós sabemos, estudamos isso, que dentro da nossa cavidade bucal possuem 10 tipos diferentes de micro-organismos. Então, esses 10 tipos de micro-organismos diferentes, quer dizer, os milhares ou milhões que existem, eu vou unir com os milhares e milhões da Terra, vou fazer um cataplasma, vou aplicar na vista de um século de nascença, e ele vai enxergar. É isso que afasta a ciência das religiões. Nós não acreditamos em milagres. Eu, por exemplo, operei um paciente ontem, Eu fiz um milagre ontem. Quando eu fui escovar minhas mãos e meus braços, eu passei a mão em frente a uma célula fotoelétrica e a água saiu da torneira sem que eu em nada tocasse.
Se eu tivesse com uma criança, um selvagem ao meu lado, talvez ele acreditasse que eu fiz um milagre. Não existem milagres, existem leis físicas e químicas que nós ainda não alcançamos. E a nossa ciência é muito humilde em reconhecer isso. Ela diz que só sabe o que acontece em 4% do universo, o que acontece em 96% do universo a ciência não sabe, e atribui a energia escura e a matéria escura. Nós estamos caminhando na direção do conhecimento, mas vejam onde é que estamos. Então, se eu disser que existe o ectoplasma, que eu fui obrigado a acreditar que existe, são, novamente, leis físicas e químicas que ainda não foram alcançadas pela nossa ciência, mas não quer dizer que isso não exista. Como existe a matéria e a energia escura, embora a ciência não saiba o que é. Muito bem, observem essa imagem. Conseguiu-se uma fotografia de um desses médios de efeitos físicos lá do Largo de Frei Luís, atendendo uma pessoa enferma. O espírito não está materializado. Não tem condições, vou ter que ampliar. O espírito não está materializado, ele está superincorporado no seu médium. Muito bem. O que é uma superincorporação? Uma encarnação mediúnica. Muito bem. O espírito toma conta completamente do corpo do médium e o médium nada percebe e depois nem se lembra de nada. Olhem o detalhe dessa fotografia. O médium de efeito físico está expelindo ectoplasma pela sua boca e pelo seu nariz. Pela boca e pelo nariz. Está ali a espuminha de barba. Muito bem. E se isso tivesse acontecendo há 2000 anos? O que é que eu pensaria? Ele está cuspindo na terra, está fazendo um cataplasma, aplicando na vista do cego e o verso está voltando a enxergar. Muito bem. O que é que nós ainda rasteiramente estamos engatinhando no escuro, sabemos hoje? Que existe uma forma chamada perispírito moldando o nosso corpo. Cada célula do meu corpo físico tem uma célula no perispírito. E se eu conhecesse toda essa harmonia, toda essa ciência e soubesse como utilizar, através do ectoplasma, uma rematerialização de alguma célula do globo ocular, minha defeituosa? Muito bem. Eu coloco mais uma vez a hipótese. Eu acho que o que Jesus fez foi a utilização do seu próprio ectoplasma, foi o maior médium que já passou pela Terra, e com o seu conhecimento científico, ele fez uma recuperação do globo ocular. Não se pode curar um globo ocular de um cego sem conhecer toda a estrutura do globo ocular, uma das mais complexas estruturas que a biologia conhece. Ninguém pode fazer um paralítico andar sem conhecer toda a estrutura óssea, nervosa e muscular do corpo humano. E nem ninguém pode curar um leproso sem conhecer um micro-organismo chamado bacilo de Hansen. Se há 2000 anos ninguém conhecia isso, onde foi que ele aprendeu? Eu, como médico, também quero aprender. Agora que ele aprendeu, aprendeu. Bem, eu vou colocar aqui 3 reflexões. E se um médico estivesse presente a uma reunião de materializações de espíritos? Primeira reflexão. Segunda reflexão. E se um médico já falecido, porém vivente em outro plano de existência, ali se materializasse? Terceira reflexão. E se fosse possível diálogos entre esses 2 médicos, um encarnado e outro desencarnado, materializado pela ectoplasmia? E coloco, humildemente, mais uma 4ª reflexão. E se tais diálogos continuassem a ocorrer ao longo de 40 anos? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Não dá para voltar mais. Só posso seguir em frente. Não tem como negar. E ao meu lado estavam outros colegas médicos. Como é que eu me sentiria se negasse o que eles também viram? O que me foi mostrado ao longo desses 40 anos é o que será a medicina do futuro. Nenhum médico está sozinho, nem os que não acreditam nisso. Nem os que não acreditam nisso, porque o corpo humano é extremamente importante para nós cumprirmos algum tipo de missão. Ninguém é pai por acaso, ninguém é mãe por acaso. Não temos os filhos que temos por acaso.
Não temos os companheiros que temos e companheiras por acaso. Nós precisamos desse corpo físico. Outra missão fundamental desse corpo físico, a extração de impurezas colocadas no espírito. Por quem? Por nós, em vidas passadas. Os senhores estão vendo aqui à esquerda, não estão vendo um médico como eu paramentado para entrar numa cirurgia. Os senhores estão vendo um espírito materializado. O nome dele, Frederick von Stein. Médico cirurgião, olha só, do exército nazista. Por que ele se aproximou do lado de Frei Luís? Porque nós tínhamos no nosso educandário, hoje com mais de 500 crianças, judeus reencarnados. O ódio persistia, mas caiu nas malhas do amor de Frei Luís, que também era alemão. Foi doutrinado, foi esclarecido, se incorporava no médium falando em alemão pelo fenômeno da xenoglossia. A entidade fala línguas desconhecidas do médium. Eu mesmo cansei de ver isso acontecer. E durante 10 anos ele ficou sem comunicação nenhuma. Quando ele retornou, o médium Gilberto Arruda já estava em ação no lar de Frei Luís, ele começou a atuar materializado, cuidando dos pacientes que ali levávamos. Por que nós levávamos os pacientes a serem por ele cuidados? Eu vou levar um paciente que está com apendicite para ser atendido por um médico materializado? Claro que não, eu não sou fanático. Nós levamos essas reuniões pacientes em que a nossa medicina pouco pode ajudar, principalmente pacientes com câncer. Exatamente a área onde eu atuo, eu sou um cirurgião oncológico. Então vejam que as pedras de um quebra-cabeça vão se montando. Se são espíritos, se são médiuns tão raros em toda a história da medicina, por que no mesmo grupo de Frei Luís surgiram 3, 4, 5, 6, 7 médiuns na mesma época? Um deles, meu próprio pai. Será que tem um planejamento por trás disso tudo? Muito bem, se meu pai estivesse aqui, ele faleceu, desencarnou no dia 5 de março. Se ele estivesse aqui, era o principal médium vidente do lado de Frei Luís. Ele não estaria vendo nenhuma cadeira vazia. Ele não estaria vendo essas paredes. Ele estaria vendo multidões de espíritos, muitos ligados a nós, que estariam sendo trazidos aqui, porque se encontram num plano de vibração tão baixo que não consegue ouvir a voz de um Frei Luís, mas consegue ouvir a minha voz, materializada. Muitos nem sabem que estão desencarnados. Veja o que nos aguarda. A responsabilidade nossa é imensa. Não somos os mais numerosos, mas somos os que mais estudam. Muito bem. Em decorrência desses diálogos, eu achei que a classe médica tinha que ser informada. E escrevi esse livro, A Face Oculta da Medicina, já está na 2ª edição. E aí a minha vida virou pelo avesso. O livro foi lançado em 2015, explodiu a minha vida. Nos últimos 3 anos, eu fui levado 4 vezes para a Europa para falar em faculdade de medicina e de odontologia sobre o conteúdo desse livro. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Bem, uma das, evidentemente, das minhas metas, seminário, Faculdade de Medicina de Lisboa, seminário, o nome do seminário, A Face Oculta da Medicina. Bom, ali está o amigo de vocês falando exatamente o que está falando aqui hoje, e dá para perceber um auditório repleto de médicos, de biólogos, de farmacêuticos, de enfermeiros, não é? de botânicos, quer dizer, pessoas ligadas à ciência querendo explicações que nos tragam informações de algo além da matéria. Isso é natural. Isso vai acontecer cada vez mais profundamente. Eu fui parar em Paris, fazia as mesmas conferências em Paris em junho. Em julho eu estava participando do Medinesp no Rio de Janeiro, Congresso de Medicina e Espiritualidade Mundial. 3.000 médicos do mundo inteiro ali querendo informações. Onde é que vai parar? Então há necessidade de quê? De uma humildade da ciência para se aproximar das religiões e uma humildade das religiões para se aproximar da ciência. Na hora que elas se entenderem, tudo vai mudar. Não tem solução para a humanidade fora, repito, não tem solução para a humanidade fora da filosofia espírita kardecista provada pela ciência. Todos esses corruptores, assassinos, pedófilos, traficantes, todos eles vacinam os filhos deles contra tudo.
paralisia infantil, catapora, sarampo e vai por aí afora. Por que eles fazem isso? Porque a ciência provou a existência de micro-organismos que causam essas doenças. Nós estamos vendo esses micro-organismos, eles estão aqui em cima de nós, no ar que nós respiramos, nos alimentos que nós ingerimos. Foi a ciência que provou isso. E quando a tecnologia, por exemplo, médica, cada vez mais sensível, nós já estamos usando a antimatéria no escrutínio do corpo humano, mostrar a existência do espírito, mostrar que está uma separação entre o corpo físico e o corpo espiritual no momento da morte. Eu vou matar quem? Não existe morte. Principalmente se eu souber o que me aguarda do lado de lá, de acordo com o que eu tenha feito. Bem, os livros se baseiam em quê? Diálogos entre esses dois médicos, um encarnado e outro desencarnado, materializado pela ectoplasmia. Muito bem, ô Frederico, por que os pacientes que nós trazemos aqui e que você os submete, seja superincorporado ou materializado a procedimentos chamados cirurgias hiperfísicas, aquelas que ultrapassam os limites físicos do corpo humano, não sentem dor? Muito bem, inclusive com sangramento. Inclusive com sangramento. Olha a resposta que ele me dá. Não acusam dor. Ali estão algumas fotografias dessas ao nosso lado. Nunca vi a utilização de qualquer instrumento metálico, nunca vi tesoura, nunca vi bisturi, nunca vi alfinete, nunca vi grampo, nada disso. E mesmo se eu visse, eu me afastaria. O que eu vi era a utilização das suas mãos com a tal força mental. Força mental todos nós temos, mas felizmente não sabemos usar. Eu estou com o meu carro lá no aeroporto do Galeão, Santos Dumont. Se eu chegar lá no final da tarde e alguém estiver arranhando meu carro e eu souber como dirigir contra ele a minha força mental, o que vai acontecer? Eu vou pegar do meu amigo aqui 60 gramas do corpo dele. Os físicos estão me dizendo que se eu medir a energia de 60 gramas do meu corpo, eu tenho energia para construir 100 bombas atômicas, iguais às que foram lançadas na cidade de Hiroshima. Eu peso 90 quilos, então eu tenho 90 mil gramas. 144 mil bombas atômicas estão só no meu corpo físico. Não estou falando de energias espirituais. Muito bem, se eu soubesse como canalizar essa energia de forma inteligente, talvez eu conseguisse acalmar o mar ou o vento, pelo menos onde eu estivesse. Eu acho que foi isso que ele fez há 2000 anos. Muito bem. Aqui alguma dessas peças cirúrgicas eu mesmo puxei para fora. Os que quiserem saber essa história mais profundamente, está aí o livro A Face Oculta da Medicina e os outros trechos que nós escrevemos também. Muito bem. Resposta de Frederico, endorfinas e encefalinas. Resposta dele, endorfinas e encefalinas. Sabe o que é isso? Morfinas produzidas pelo nosso sistema nervoso central. Alguma dessas endorfinas e encefalinas que o nosso sistema nervoso produz tem até 200 vezes mais potência de qualquer morfina que você compre no mercado. Um mecânico de automóveis poderia me dar uma resposta dessa? Um mecânico de automóveis era o médium, Gilberto Arruda. No dia 19 de junho de 2015, teve a sua casa invadida, foi torturado e assassinado. Geralmente esses médiuns têm morte violenta. É dada a mediunidade exuberante de efeitos físicos para que possam mais rapidamente resgatar as tremendas dívidas de vidas passadas. Frederico, por que com frequência vejo você e outras entidades médicas atuarem em regiões do corpo dos doentes distantes da área enferma? Eu sei que o paciente tem um câncer no estômago, Frederico está atuando no tórax. Eu sei que o paciente está com uma isquemia coronariana, Frederico está atuando no abdômen. Eu sei que o paciente tem um tumor no cérebro, Frederico está atuando no tórax. Por que ele age à distância do local onde eu sei e o doente também? E o doente também. De onde está o problema? Eu vou dizer a resposta e não vou fazer nenhum comentário. Os senhores tirem os seus próprios comentários. A preocupação do enfermo sobre a região ou órgão que ele sabe estar doente dificulta nossa atuação. Desviamos então sua atenção para outra área, mas na realidade confeccionamos um túnel de ectoplasma até a zona verdadeiramente doente e ali realizamos o procedimento necessário. Não vou comentar nada.
Frederic, como correlacionar a existência de Deus com as doenças da infância? Não é só com a infância, com qualquer doença. Muito bem. Por que eu fiz essa pergunta ao Frederic? Eu sou médico do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Estou passando pelo corredor do centro cirúrgico e encontro com um ex-aluno, tremendo cirurgião de cabeça e pescoço hoje. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem. O que você vai operar aí? Eu vou fazer uma traqueostomia, vou operar a traqueia de um paciente. Ah, sim. E que idade tem esse doente? 6 meses. Tu vai abrir a traqueia de uma criança de 6 meses? Por quê? Vamos lá na sala de cirurgia que eu vou te mostrar. Aí entrei na sala de cirurgia com ele, vejo uma criança de 6 meses já anestesiada, apresentando um tumor maligno no pescoço, chamado sarcoma. Se tiver algum colega médico aqui, vai saber a gravidade desse tumor, fatal, quase do tamanho da cabeça da criança. Aí eu olhei aquela criança, Leonardo, esse tumor nasceu com essa criança. Olha ali, no negatoscópio, aquela tela iluminada onde nós colocamos as radiografias, estava a tomografia da criança, da mãe grávida. E o tumor já aparecia no feto. Onde é que está Deus aí? Está passeando? Está distraído? Está dormindo? Perceberam o que afasta a grande parte da classe médica das religiões? Não tem explicação para isso. As religiões também não me dão. Aí o que você faz? Você fica perdido, fica naquela encruzilhada que eu mostrei. Aí está a criança que eu vi, já com a anestesiada, com um tumor no pescoço, quase o tamanho dela. Como o tumor, o cabelo tamanho da cabeça, quer dizer, o tumor comprimido a traqueia, a criança não conseguia respirar. O Leonardo abriu a traqueia, fez uma traqueostomia para a criança não morrer sufocada. Algumas semanas depois, a criança já morreu. Então, quer dizer, você fica com esse problemaço para resolver. É melhor não acreditar em Deus. Se não tem resposta para isso, é melhor não acreditar. Não é? Ou então, nós sermos uns bem-aventurados. Eu não sou um bem-aventurado. Acredito sem ver, não consegui. Sou um mal-aventurado. Eu precisei ver para crer. Muito bem. O que o Frederic me respondeu em relação a essa pergunta? Entenda os tumores como aspiradores das impurezas do espírito e tudo se esclarecerá. Mas se a criança nem nasceu, como é que essas impurezas foram parar no espírito dela? Salta aos meus olhos, uma expressão que eu uso muito para os meus alunos quando falo coisas óbvias. Salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz e puxa a minha orelha. Eu não posso deixar de perceber, diante de tudo que eu já sei hoje, que essas impurezas foram postas em vidas passadas pelo aquilo que eu fiz, pelo aquilo que eu falei e talvez até pelo aquilo que eu pensei. Não tem saída para a humanidade sem a comprovação científica dessas verdades. Se eu souber disso, comprovado pela ciência, eu não vou desviar o dinheiro da saúde. Eu não vou conquistar milhões de pessoas que votam em mim e desviar o dinheiro da merenda escolar, da educação, do saneamento básico. Não tem saída. Nós estamos vendo o que está acontecendo. Algumas dessas somas desviadas são impossíveis de serem gastas em uma única encarnação. E se eles soubessem o que os aguarda? Estariam fazendo o que estão fazendo? Veja a nossa importância, hein? Eu vou repetir isso. Vejam a importância que nós temos. Não é? Mais será cobrado aqueles que mais souberem. Frederico, como você e outras entidades médicas podem visualizar o interior dos corpos dos doentes trazidos para tratamento? Eu vejo o interior dos corpos como se pele eles não possuíssem. Então, o espírito médico tem visão de raio-x, visão de transparência. Olha, se eu tivesse a visão de transparência como cirurgião, alguns tumores que eu opero, intracavitários, eu rastreio todo o paciente com os exames que eu conheço. Não tem nenhum sinal de doença fora daquele local onde o tumor começou. Quando eu abro o abdômen, o paciente está pontilhado de metástases. E se eu tivesse a visão de transparência que ele tem? Essa é a medicina do futuro, quando os médicos serão médiums. Os nossos ADNs serão escrutinados. E no hoje chamado, ontem, né? Eles já não estão chamando ADN como ADN lixo. Ali estará os sinais da mediunidade. E aí eu posso ser um médium utilizando todas as potencialidades mediúnicas que eu estou vendo esses espíritos utilizarem. Super incorporados no médium, hein? Quer dizer, utilizando o próprio corpo do médium e exacerbando os seus sentidos que nós ainda não temos. Como você distingue uma célula sadia de uma enferma, Frederic? Eu as distingo
por suas vibrações que são diferentes umas das outras. Se ele vê a célula vibrar, ele tem visão microscópica. A célula vibra. Bom, é isso que nós estamos utilizando já com um exame chamado PET scan, tomografia por emissão de pósitrons. O que são pósitrons? Elétrons com carga positiva. Já estamos usando a antimatéria no escrutínio dos nossos pacientes. E ali nós estamos vendo aqueles pontos luminosos ali. Cada ponto luminoso daquele é uma metástase que nenhum outro exame tinha demonstrado. A célula está vibrando, está com metabolismo mais intenso, está consumindo mais açúcar, que é o combustível do nosso organismo. Ele está dizendo que capta isso com o próprio sentido da sua visão. Aí você vai perdendo assim, o controle, a curiosidade científica vai impedindo você de ficar mais calmo. Você vai querendo saber tudo. Um estudante de medicina recém-saído da faculdade de medicina: Frederico, até onde vai essa sua visão microscópica? Você é capaz de ver as organelas celulares? Sim, eu posso. Muito bem, essas organelas celulares, para nós vermos, precisamos colocar em microscópios de aumento de até de 100 mil vezes. 100 mil vezes. Ele está dizendo que com a visão dele ele vê. Um dia desse eu operei uma paciente com câncer de mama. O tumor era tão pequeno que eu consegui tirar uma fatia da mama. Patologista do meu lado dentro da sala de cirurgia. Bota no microscópio, examina os bordos da fatia que eu tirei e me informa que não tinha doença, que eu posso terminar a cirurgia. Termino a cirurgia. Dei alta no dia seguinte, comuniquei à família, dei a boa notícia, consegui tirar toda a lesão conservando a mama. Passam-se 10 dias e eu estou com a paciente no meu consultório, tirando os pontos. A família lá na sala de espera. Celular toca. O doutor Paulo César, quem está falando aqui é o patologista que estava consigo há 10 dias. Olha, cometemos um engano. Uma das bordas da fatia da mama estava comprometida pelo tumor. Eu estou a paciente deitada no leito, a família lá fora esperando, e eu tenho que dar notícia de que ela tem que ser reoperada. E se eu tiver essa visão ultramicroscópica que ele disse que tem? Isso é o que será feito pelos médicos do futuro. Daí o nome do meu 5º livro, A Medicina Mediúnica do Futuro. Aqueles que tiverem o ADN médico serão profundamente desenvolvidos por profundos estudiosos do assunto. Professores profundamente estudiosos do assunto que trabalham nas escolas de medicina do futuro. Muito bem. Você é capaz de alcançar com a sua visão o átomo e as partículas subatômicas, Frederico? Não. Eu não. Mas espíritos mais evoluídos que eu, sim. Até humildade ele tem. Não, eu não. Mas, quer dizer, já pensou se um Einstein conseguisse ver com a sua própria visão o átomo e as partículas subatômicas? Já pensou um físico com a mediunidade da visão microscópica e ultramicroscópica? Qual a razão espiritual para a síndrome de Larsen? Terminando. Estamos numa reunião pública. Entra uma senhora empurrando uma cadeira de rodas, com uma jovem de 33 anos toda deformada, principalmente nas articulações. Traqueostomia, edemaciada pelo uso intenso de corticoide, os olhos desviados para fora, muito bem, com exoftalmia, e a mãe com aquela tranquilidade, com aquela humildade, empurrando aquela cadeira de rodas. A criança nem conseguia, a jovem nem conseguia sentar, ela não conseguia colocar o cóccix no assento, e então ela estava envergada na cadeira, né? Parecia um arco. Aí o Frederico estava super incorporado no médio, cuidando de outros pacientes, se aproximou de mim e falou assim: Paulo César, veja o que nós fazíamos na Inquisição. O grupo de Frei Luís é oriundo da Inquisição. As pessoas não estão olhando para nenhum santinho aqui, não. Se eu estou utilizando hoje o ferro e o aço para aliviar e para curar, é porque quando eu era da Inquisição, usava o ferro e o aço para torturar e para matar. Então eu fui removido dos antos de sofrimento que todos nós sabemos, que estão descritos nos livros de André Luiz, por Frei Luís. Muito bem, olha o que nós fazíamos na Inquisição. Aí eu perguntei, o que nós fazíamos? Essa jovem era uma das nossas cúmplices no manuseio dos instrumentos de tortura da Inquisição. Muito bem. Aí eu me aproximei da mãe e perguntei para a mãe, minha senhora,
qual é o nome da doença da sua filha? Ela falou, síndrome de Larsen. Eu nunca tinha ouvido falar isso. Anotei, cheguei em casa, abri o livro, abri o Google, né? E fui saber o que era síndrome de Larsen. Doença genética incurável. Foi descrita em 1950 por um ortopedista chamado Joseph Larsen, daí o nome síndrome de Larsen, e que afeta 1 em cada 100 mil indivíduos. Então é uma doença rara. Acontece porque ocorre uma mutação em um único gene dos nossos 25 mil genes, ou genes, chamado FNLB. E aonde é que entra esse gene FNLB? Na formação das estruturas articulares do embrião. E quando esse gene está defeituoso, ele produz uma proteína defeituosa, chamada filamina B, e as articulações não se formam acertadamente. Sabe o que acontece? Luxações, as juntas se soltam, mesmo antes da criança nascer. Solta o cotovelo, solta o punho, solta o joelho, solta a bacia, solta as vértebras e vai por aí afora. Muito bem. Se eu estivesse diante de uma plateia de estudante de medicina, parava aqui. Ó, trata, mas não cura. É uma doença rara, genética. Eu não estou diante de uma plateia de estudante de medicina, eu estou diante de uma plateia de pessoas espiritualizadas e que estão procurando conhecimento. Por isso estão aqui num domingo de manhã. Muito bem. Então eu vou dar um passo a mais, né? Eu vou mostrar as lesões causadas pelos instrumentos de tortura da Inquisição. Bom, aqui estão as lesões causadas pela síndrome. Olha ali, ó. Olha o cotovelo absolutamente solto, deformidade nos pés, deformidade nos dedos. Foi mais ou menos isso que eu vi entrar lá na sala para ser tratada pelo Frederic. Observem que as deformações estão principalmente nas juntas, nas articulações. E aqui, eu estou mostrando um instrumento inquisitorial. Eles amarravam a vítima pelos punhos, por trás, e levantavam a vítima, uma corda. E tinham cuidado ainda de pendurar pesos no tornozelo para que o peso aumentasse. Imaginem a dor que essa vítima não sentia. Algumas eles deixavam cair e antes que a vítima chegasse ao chão, eles prendiam a corda. As mais frágeis, o corpo se desprendia e os braços ficavam presos na corda lá em cima e a vítima morria de hemorragia. Aqui nós temos o estrapalo, a roda, em que eles colocavam a vítima amarrada numa roda e puxavam os braços para cá e a perna para lá. Aqui eles iam colocando nesse trapézio e pendurando pesos cada vez mais pesados nos seus tornozelos. Quando eu comparei as lesões causadas pela síndrome de Larsen com as lesões causadas pelos instrumentos de tortura da Inquisição, estarrecido, eu percebi que elas eram exatamente iguais. Não tem saída. A semeadura é livre, a colheita obrigatória. Não tem saída. Então tenhamos muito cuidado com aquilo que fazemos. Somos perfeitos? Claro que não. Estamos habitando um mundo de provas e expiações. Olha em volta de nós o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo com o planeta? Está subindo de um degrau para outro. De um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Muito bem. Se os senhores fossem me visitar na minha casa de surpresa e chegassem de surpresa no meu apartamento, de surpresa, e eu estivesse mudando para o apartamento de cima, como é que os senhores encontrariam o meu apartamento? Todo revirado. Mala para cá, trouxa para lá, móveis desmontados. É o que está acontecendo com o planeta Terra. Agora, aqueles que persistirem nesse comportamento não poderão ficar aqui. Eles vão, de acordo com... Está no meu quarto livro. Alienígenas ou médiuns? Ponto de interrogação. A divisão das civilizações universais aceitas pela ciência. Eles dividem as civilizações de acordo com a utilização inteligente da energia. Então, se os espíritos estão me dizendo que eu sou rodeado de formas de pensamento, e o meu pensamento é energia, que formas de pensamento girarão em torno de mim, em uma civilização capaz de percebê-las, se eu estiver pensando em encher a minha roupa com bombas e explodir um avião? Se eu estiver
assim, intencionado em explodir um prédio inteiro, em assassinar alguém, as formas de pensamento estarão em torno de mim, serão percebidas. Eu não vou poder habitar essa civilização ultra evoluída. Elas estão aqui nos aguardando que nós evoluamos para que nos tragam os seus conhecimentos. Não dá para chegar agora aqui, não. Imagina se chega agora uma civilização ultra evoluída e aterrize na Coreia do Norte. Bem, onde é que essas impurezas ficam estocadas? No perispírito. A ciência já está descobrindo isso, está dando outro nome, campos morfogenéticos. Os interessados podem clicar no Sheldrake, tem 3 ou 4 livros, eu já devorei todos eles na internet, eles estão chamando o perispírito de campo morfogenético. Tudo bem, estamos caminhando. E aonde que essas impurezas vão se refletir? No ADN, que é uma molécula universal. Aonde tem vida, vai ter ADN. Muitas dessas informações eu tiro da ciência, não é das obras espíritas, não. Bom, essas materializações perante a ciência não aceitam. Por quê? A escala energética coloca todos os fenômenos de materializações em questão fora da realidade. Um espírito se materializa, está pesando 70 quilos. Quanto de energia foi mobilizada para a materialização daquele espírito? Enquanto essa energia é mobilizada, o corpo do médium se desmaterializa. Eu já entrei dentro da cabine uma vez, levado por um preto velho, chamado Jeremias. Paulo César, você quer conhecer a realidade da vida? Quero. Me puxou pela gola, me levou dentro da cabine. Tinha passado pela minha cabeça, será que não é o Gilberto que está se cobrindo com o lençol e acendendo uma lanterna por baixo, não? Captaram meu pensamento. Veio o tal preto velho, Paulo César, você quer conhecer a realidade da vida? Quero. Então vem cá. Pegou, me levou dentro da cabine. Quando eu entrei dentro da cabine, vi o médium Gilberto com perda de 30% a 40% da sua massa física, enrolado em cobertores em cima do leito. Então ali estava o médium e a entidade materializada do meu lado. Eu olhava para um e olhava para outro. Como é que eu vou voltar? Como é que eles conseguem manipular tanta energia? Como é que uma entidade entra na cabine e se desmaterializa, em questão de segundos sai outra entidade materializada? Como é que consegue manipular tanta energia? Nós não temos inteligência nem merecimento para dominar a energia toda que existe em nós. Porque a energia que está no médium está em mim. Eu também tenho ectoplasma. Está em todo ser vivo. A materialização descrita pelas doutrinas espiritualistas não encontra corroboração alguma frente à ciência moderna. Muito bem, e como é que eu fico? 40 anos vendo isso acontecer. Muito bem, então vamos lembrar o seguinte: 60 gramas, 100 bombas atômicas, 85.141 bombas atômicas. O bóson de Higgs foi previsto há 60 anos. Só agora é que ele foi confirmado laboratorialmente. As ondas gravitacionais de Einstein foram previstas há 100 anos. Só agora, em 2016, é que elas foram comprovadas cientificamente. O que vai acontecer com a ciência daqui a 100 anos? Querem mais? O átomo foi previsto em 400 a.C. e só foi confirmado no final do século XIX. Então, eu vejo que o que está acontecendo com essas impossibilidades traçadas pela ciência é o mesmo que aconteceu com esses cientistas no passado. No futuro, a ciência compreenderá e utilizará a energia existente em cada ser humano. Muito bem, aí seguiu-se mais 2 livros, Espíritos Decaídos Materializados, conseguiu-se 7 fotografias de espíritos decaídos, que foram materializados contra a sua vontade no lar de Frei Luís e fotografados. Eu escrevi o livro. O Rocha Lima, que era o nosso presidente, não teve tempo, que ficou senil. Não tive coragem de botar as fotografias no livro. Descrevo pormenorizadamente. Se eu tivesse aquela fisionomia, eu não queria que a minha fotografia saísse em livro. Foram conquistados pelo amor de Frei Luís, estão em recuperação. E o terceiro motivo, mais importante, eu não sei o que fiz em vidas lá atrás, eu posso ter sido pior do que eles. Reflexões espiritualistas científicas de um médico, e agora o último livro para terminar mesmo. Frederico,
eu estou vendo você operar, super incorporado no céu médio. Quando eu opero um pâncreas, um fígado, eu mergulho dentro do abdômen do paciente. Por que muitas vezes eu vejo você atuar só na periferia, na superfície? Outra pergunta, precisa sangrar? Você sabendo trabalhar com a microscopia em planos ultramicroscópicos, você não pode poupar os vasos sanguíneos evitando sangramento? Por que o doente sangra? Resposta, segure-se na cadeira para não cair. Para aumentar a fé do paciente e a sua. Muito bem. Segunda resposta, nós conseguimos operar na periferia porque sabemos como construir, formar colchões de ectoplasma por trás dos órgãos e elevá-los até a superfície. Então eu não preciso mergulhar na profundidade como você faz. Bom, isso foi há uns 35 ou 36 anos atrás, nunca mais isso saiu da minha cabeça. E aí você está sentado na tua poltrona vendo televisão, está passando um documentário chamado Alienígenas do Passado e está falando sobre a pirâmide de Gizé, a mais alta construção humana até a Torre Eiffel. Muito bem, botaram aí 2.300.000 blocos de pedra pesando entre 6 e 80 toneladas. Bom, extraído de uma pirâmide localizada a 900 quilômetros. Tinha que botar ao longo de 20 anos, que é o que os historiadores dizem que ela foi construída, um bloco a cada 2 minutos e meio. O que os historiadores então estão dizendo? Não tinha tecnologia no passado, há 4.000 anos, para construir uma obra dessa. Só tem uma explicação, tiveram ajuda de alienígenas, tecnologia extraterrestre. Tá bem, não sou contra. Eu acho que existe vida em todo o universo. Aí o apresentador diz o seguinte, olha, foram encontrados em alguns túmulos do antigo Egito descrições sucintas e claras de que os construtores egípcios sabiam como colocar uma estranha substância branca por baixo das pedras e quando assim era feito, elas eram facilmente elevadas e transportadas. O que os amigos acham que aconteceu comigo nesse momento? Caí estatelado no chão da minha sala e me lembrei do que é que o Frederico tinha me dito. Colchões de ectoplasma por trás dos órgãos, elevando-os até a superfície. Substância branca estranha, elevando as pedras no Antigo Egito, onde a mediunidade era conhecida e muito executada. Quem mandava no país eram os sacerdotes, não era o faraó. Fora a energia que é descrita nas materializações. Eu vou escrever um 4º livro. Alienígenas ou médiuns? Ponto de interrogação. E comecei a estudar uma série de acontecimentos na história da humanidade, onde se percebe nitidamente a influência mediúnica. Eu dei o exemplo dos antibióticos e comecei a estudar o livro. Se eu quisesse escrever 4, 5 livros com o mesmo título, alienígenas ou médiuns, eu ia continuar escrevendo, porque a humanidade, toda a história da humanidade está pincelada de ocorrências mediúnicas que nos trouxeram as soluções para que nós tenhamos a vida com a modernidade que temos hoje. E no século XX e no início do século XXI, a evolução tecnológica e científica da humanidade foi maior do que toda a história da humanidade. E nós somos Homo sapiens há 160.000 anos. A evolução da ciência e tecnologia do século XX foi mais rápida do que os outros 160.000 anos. Onde é que nós vamos parar? Claro que eles vão descobrir, vão provar cientificamente e tecnicamente a existência do espírito. Claro. Bem, aí estão a sequência dos assuntos que são tratados no livro Alienígenas de Médiuns. A figura do meu amigo Gilberto Arruda, que é o principal médium de efeitos físicos, que foi assassinado em 2015. Não é? A diferença dele entre nós é que ele tem um envoltório, todos nós temos, chamado tela búdica. Os espíritos estão aqui, nenhum de nós está sentindo o toque do espírito. A tela búdica nos protege do toque do espírito. O médium de efeito físico, a tela búdica dele é mais fina e fenestrada, então ele expele com mais facilidade o ectoplasma. Mas isso tem um problema terrível. Se ele sente o toque do espírito e tem terríveis legiões de inimigos pelo que fez ano passado não, em vidas passadas, como é a vida de um médium de efeito físico?
O Gilberto, do nada, sentia bofetadas, beliscões, pontapés, puxões de cabelo. Eu nunca ia querer ser um médico de efeito físico. Eu estou realizando uma cirurgia e recebo uma bofetada do nada. Essa é a vida do médico de efeito físico. Mas vejam as provas que eles nos trouxeram. As provas que eles nos trouxeram. Por isso eu estou aqui com os senhores hoje. Bem, eu vou deixar aqui o meu obrigado. Tem mais duas imagens, eu não sei se eu mostro, mas acho que eu vou mostrar. São as duas últimas. Geralmente, quando a turma sai aqui da minha apresentação, vai na internet e clica meu nome. Aí encontram algumas informações e ficam em dúvida se era a mesma pessoa que está aqui. Pô, não pode ser a mesma pessoa. Mas é. Eu também toco contrabaixo em banda de rock. Eu também sou dançarino profissional. Amigos, imensamente grato pelo convite, pela honra de estar aqui. Eu espero que eu tenha contribuído para o conhecimento e para as informações que nos ajudarão, não somente nessa encarnação, mas também nas próximas. Levemos esses conhecimentos àqueles que nos rodeiam, aos nossos amigos e a todos que forem possíveis serem alcançados por nós, principalmente aqueles que, de alguma forma, se consideram nossos inimigos. Um abraço. Nós abriremos então agora para as perguntas e nós temos também a possibilidade das perguntas serem escritas, né? Pergunta para o doutor Paulo. Doutor Paulo, eu queria ter uma opinião do doutor sobre o físico, Amit Goswami, falando da espiritualidade, saúde. Qual a correlação que tem com o trabalho que o senhor faz? Os trabalhos do doutor Amit Goswami com relação ao trabalho que o senhor estuda e prega. Olha, as coisas estão se complementando. O Amit Goswami, ele leva até num plano mais elevado do que eu levo, porque ele é mais inteligente e mais preparado, e acredito que ele tem alguma missão mais profunda do que a minha. Mas eu vejo esse autor como um exemplo do que será a ciência no futuro. Não somente a medicina não, evidentemente eu estou mais preso na medicina porque é aquilo que eu faço. Mas se você for encontrando outros autores que não se dizem espíritas, você percebe que nitidamente as informações que eles passam nas suas obras coincidem exatamente com aquilo que eu vejo. Eu fico a imaginar o que um Amit Goswami não escreveria se ele tivesse visto o que eu vi. Se ele tivesse participado durante 40 reuniões 40 anos dessas reuniões. Eu estava com 27 anos, 26, 25, 26 anos quando eu comecei. Meio doido. Uma das perguntas que eu fiz ao nosso líder na época, Dr. Luiz da Rocha Lima, Dr. Rocha Lima, você não acha que eu tenho que conversar com os meus médicos e explicar o que eu estou vendo aqui? Que nenhum deles está sozinho, nem os que não acreditam. Nós estamos cuidando do corpo físico. Quem é que está cuidando do corpo espiritual? Isso é que é tratado nesses livros desses autores. Não é só o Amit Goswami, não. Outros também cuidam dessa e colocam nitidamente que nós não somos só matéria. Aí o Rocha Lima perguntou para mim, por que você quer falar com os seus colegas? Eu, Rocha Lima, trabalho de noite, estudo até exaustão, ensinam tudo que sabem aos mais jovens, ainda encontro tempo para cuidar da família e não acredito em nada. Você não acha que eu tinha que conversar com eles? Aí ele falou, olha, não mexa com nenhum deles, porque eles estão na sua frente. Ué, mas como estão na minha frente? Não precisam de religiões nem de orações, porque a vida de cada um já é uma prece contínua. Baixei a cabeça, nunca mais toquei no assunto. Então essas obras são enriquecedoras. O que acontece é que elas atingem uma tamanha profundidade que nem sempre nós conseguimos alcançar o raciocínio dele. As obras do Amit Goswami eu vou até um determinado ponto de compreensão. Acima daquele ponto eu não consigo. Mas eu acho que são extremamente importantes na evidenciação cada vez mais profunda de que não somos só matéria. Eu queria fazer uma colocação para a Cláudia. Cláudia, você percebeu que nós organizamos o evento de maneira
e não foi porque nós quisemos, assim, acabou acontecendo mesmo, que a gente acabou falando de um tema que abordava uma questão lá atrás do passado, como São Lucas, né, de 2000 anos atrás, e vem o Dr. Paulo César Fructuoso falando sobre a medicina da atualidade. À tarde eu volto, vou falar sobre como era o tratamento médico na Grécia Antiga, e depois de mim vem o André Ramos, que vai falar sobre física, física quântica, física moderna. Como a gente está fazendo esse diálogo entre passado e futuro, entre o passado e o presente, né? Minha questão para você é o seguinte: onde estão os novos São Lucas? Onde estão esses médicos abnegados que aliam ciência médica com ciência do espírito? Então, Reginaldo, não tem acaso, a gente realmente está vendo aí uma linha histórica, não está seguindo uma ordem cronológica muito clara. Eu falo de um passado distante, eu trouxe questões psíquicas que foram estudadas, principalmente no comecinho do século XX, final do século XIX, principalmente em Viena. E aí o Dr. Paulo traz a medicina de hoje, já faz uma previsão da medicina do amanhã. Ele já colocou como é que vai ser a medicina daqui a um tempo. Na verdade, Reginaldo, eu acredito que os médicos, os lucanos, eles já estão dentro de todos aqueles que trabalham com o cuidado, com o cuidar. Ele já existe, né? Quando eu comentei com as pessoas sobre estarmos próximos da nossa essência, sobre trilharmos uma vida dentro de um sentido existencial, sobre aceitarmos a dinâmica da vida, fazemos as pazes com a nossa culpa, seguindo para a reparação. São pequenas receitas que, se somadas numa vida com sentido, acabam desembocando num processo de reverberação de cura. Então, eu posso ser um instrumento de cura dentro da minha casa, né, a partir do momento em que eu vivo uma vida saudável, por reverberação de exemplos, por atuação constante junto àqueles que eu amo e outros que vêm me procurar. Então, o psicólogo, ele é um médico de alma. O médico pode ser um médico de alma, né? O radiestesista vai trabalhar também como um médico de alma. Na verdade, todos aqueles, independente da profissão, quando nós falamos do bom caminho de uma alma que passa pelo ponto primordial de descobrir os seus talentos e utilizá-los no mundo de forma útil, boa e verdadeira, que são os crivos socráticos, se você faz isso, você já se torna um curador de si mesmo. Não dizia o Gandhi, para a gente ser a mudança que a gente quer ver no mundo? É isso. Então, os médicos, eles já estão aí. A questão é esse despertar. Infelizmente, nós estamos muito perdidos, né, nas questões de pós-modernidade. Estamos perdendo um tempo valioso na ansiedade, na depressão, por falta de sentido existencial. Então, o Dr. Paulo encontrou o sentido da vida dele nessa encarnação. E como é que ele está fazendo isso dar certo? Ele transformou os saberes em obras, ele faz palestras, ele leva esse conhecimento às pessoas. Isso é emprestar um sentido positivo, ele se torna um médico de almas onde ele estiver. Não é só operando e tirando um sarcoma que ele se torna um médico integral. Ele acaba sendo um médico integral por tudo que ele é enquanto ser humano hoje em dia. Não vamos lembrar da Inquisição, que isso agora não vem ao caso. A má formação congênita, doutor, é sempre considerado na espiritualidade como registro de causa e efeito da vida anterior? Absolutamente sim. Eu tenho um filho, ele é engenheiro do petróleo e estava trabalhando para uma multinacional americana no Equador. E aí já estava com um filho de 3 anos e pediu para voltar para o Brasil porque a minha nora estava grávida de novo. Insistiu, estava trabalhando na Floresta Amazônica, e aí a empresa transferiu ele para o Brasil. E transferiu para a Bahia. E a minha nora chegou a Salvador com 3 meses de gravidez. Colocou o pé,
Salvador, e contraiu a Zika. E a minha neta nasceu com microcefalia. Em novembro ela vai completar 2 anos. Felizmente ela está na minha família. Agora observa a precisão de um Deus pregado por correntes religiosas que não acreditam na reencarnação. Olha a precisão. Ele permite que um vírus seja transmitido por um mosquito, circule pela corrente sanguínea de uma grávida, ultrapasse a placenta e se aloje exatamente numa célula tronco neuronal. E essa célula tronco neuronal infectada por esse vírus não consegue produzir todas as células nervosas que o cérebro da criança precisa. E a criança nem nasceu. Olha a precisão. Correto? Evidentemente você fica intrigante, embora você há tantos e tantos anos estudando isso. Pô, mas logo comigo? Logo com meu filho? Bom, isso é uma coisa natural de um humano, no estágio em que eu estou. Uma das hipóteses levantadas por colegas sérios que trabalham com atrações mediúnicas, cuidando de crianças do mundo inteiro, vale até a pena convidá-lo, Sérgio Thyssen, e ele fez uma avaliação no grupo muito sério. O mundo inteiro manda vídeos de crianças com perturbações para ele, e ele atua à distância. E depois manda os vídeos mostrando a recuperação das crianças. Ele é cardiologista. Sérgio, tu tem alguma explicação para isso? Aí anotou o nome da família. Passou algum tempo, olha, eu acho que eu toco no assunto porque isso é elucidação para todos nós. São 3.000 crianças, quase 3.000 crianças. Paulo César, o que poderia ter acontecido de acordo com a lei de causa e efeito, que poderia ter acontecido, se isso tivesse relacionamento com pesquisas com crianças em campos de concentração nazistas? Plantou, vai colher. A menina perdeu o reflexo da deglutição, então, para que ela não morra de fome, foi instalada uma sonda no seu estômago. Ela é alimentada diretamente pela gastrostomia. E nós estamos aí lutando com esse problema, não é? Que é uma doença desconhecida e os neurologistas infantis acham que temos que aguardar pelo menos 5 anos para saber o que é que vai acontecer. Mas as perspectivas são muito, assim, sombrias. Mas, repito a minha frase, felizmente, ela está na minha família. Nos casos de doenças que são resgates de vidas passadas, é possível a cura? É uma pergunta da Poliana. Questão também de por que algumas pessoas se curam do câncer e outros não conseguem. Pergunta da Elaine. E as demais questões, nós não temos muito tempo ainda, né? Então, o Dr. Paulo vai continuar conosco, né? Então eu vou depois repassar a eles e pessoalmente ele pode responder a algumas questões. Mas se for possível... Bem, uma vez o professor de cirurgia, o professor Alberto Lima de Moraes Coutinho, pai da mastologia no Brasil. Paulo César, me explica esse negócio todo. Então, quer dizer, o câncer é um aspirador das impurezas do espírito? Quer dizer, o espírito é eterno, o corpo físico não. Então as impurezas ficam no tumor e o espírito fica mais limpo? Sim. Então por que você opera esses pacientes e tira o tumor? Por que tu não deixa o tumor continuar limpando o espírito? Porque eu não sei até onde deve ir o sofrimento de alguém. Então eu, como médico, tenho que fazer tudo que tiver ao meu alcance para curar, aliviar e consolar. Deus age nas criaturas através das criaturas. Então, quando eu pego uma paciente com a mesma idade, o mesmo tipo de tumor, a mesma localização, o mesmo grau de diferenciação, e vai por aí, até o tipo molecular idêntico, você faz a mesma cirurgia e uma você cura e a outra explode de metástases, qual é a explicação espiritualista que eu tenho para um caso desse?
Numa, as impurezas estavam em fase final de remoção. Nessa, ainda não. Então, as impurezas continuaram procurando válvulas de escape e que se manifestaram através das metástases. Eu vou continuar tratando, eu vou continuar cuidando, eu vou continuar consolando, e agora, quando eu perceber que a condição socioeconômica da pessoa permite um esclarecimento, eu toco no assunto do porquê disso acontecer. Foi indagado, nós temos respeito por todas as religiões, mas foi indagado ao nosso querido Papa Francisco, né? Todos nós o respeitamos e o adoramos. A pergunta foi feita por crianças. Seu Papa, por que as crianças sofrem? Resposta: Jesus não nos disse. Mas até quando nós vamos ficar nessa encruzilhada? Ele não nos disse muita coisa. Mas o que ele disse também? Olha, eu não posso lhe dar todas as informações agora, mas um dia chegará o Consolador prometido que trará os esclarecimentos que vocês precisam, mas não agora. Então nós não podemos ficar eternamente nessa encruzilhada. Nós temos que procurar